Muito boa noite, amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Quem está com vocês é o Gerdau Maluco Beleza, pregador e evangelista. Lembrando que este mesmo vídeo ele estará na minha página do YouTube no www.youtube.com/Gerdau33. Você acessando a minha página do YouTube, você ali vai encontrar a minha playlist com várias pregações, né? E também tem uma playlist com montagens de vídeos que eu fiz e tem várias playlists ali. É só você acessar o www.youtube.com/Gerdau33. E ali você vai encontrar e você pode navegar à vontade, que eu tenho certeza que você vai achar coisas interessantes. O título hoje o que eu quero passar aqui é um alerta a todas as igrejas do Brasil. Um alerta para os cristãos, um alerta para os crentes, principalmente um alerta para pastores que hoje têm pregado o evangelho de uma forma totalmente diferente. Infelizmente, muitas igrejas têm crescido no Brasil, mas são poucas igrejas que hoje têm pregado o verdadeiro evangelho. A Bíblia diz bem assim, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz bem assim: e assim, 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho. Quem me conhece hoje, conhece o meu passado e sabe da minha vida hoje, pessoas que me conhecem pessoalmente, sabe da minha vida, como eu era antigamente, como é nos dias de hoje. O que eu quero mostrar aqui para todo mundo, que eu não me envergonho do evangelho. Eu ultimamente, há uns tempos para cá, o Espírito Santo tem trabalhado de uma forma grandiosa dentro de mim, que os meus olhos têm visto outras coisas diferentes. O evangelho para mim é um evangelho, algo muito importante, que foi através do evangelho que eu fui liberto, foi através do evangelho que eu conheci a Deus, que eu conheço a Deus. Foi através do evangelho que eu fui tendo rumos diferentes da minha vida. O que mudou o meu caráter e o que tem mudado o caráter de várias pessoas que hoje estão com Jesus Cristo, não foi as doutrinas, não foi as demandas da igreja, não foi a religião. Foi o evangelho, foi a pregação da palavra. Foi quando você entra de dentro de uma igreja, ali você encontra um homem de Deus, cujo seu coração está aberto, e ali naquele exato momento, ele passa a ser apenas um canal de informação do Espírito Santo. E ali ele prega a palavra, e a palavra entra nos seus ouvidos. Se você está com o coração aberto, ela penetra no mais íntimo do seu coração. Só que a pergunta é o seguinte: a pergunta é, a Bíblia fala muito sobre o sal da terra. O que nós temos visto aí no Brasil, que é o que eu tenho me perguntado até, quando eu vou ler um versículo bíblico aqui, com relação ao sal da terra, aí a pergunta é: será que nós, os crentes, será que nós, os cristãos, temos vivido realmente esse evangelho? Eu fui pregar a palavra de Deus num domingo aí, passado,
na igreja lá perto de Passaúna, lá em Curitiba, passando por Ferraria. E lá o Espírito Santo falou muito forte no coração daquele povo. Inclusive até falei para aquele povo ali, quem dera que se todas as igrejas do Brasil ouvissem o que vocês têm para ouvir agora. Porque foi muito forte. Foi falado dali da imagem de Deus, de que nós somos a imagem de Cristo Jesus. Foi falado ali com relação aos crentes, pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem evangélicos, mas infelizmente têm vivido como o mundo vive. Carregam em si o nome de crente, carregam em si o nome de evangélicos, né? Só que não tem o caráter de Jesus. Vive de formas totalmente diferentes. Saem do mundo, são salvos até por Jesus, mas quando entram dentro, acaba se esquecendo do que são, o coração se corrompe, e aí vive uma vida de evangélicos e crentes, mas acaba envergonhando o nome do Senhor. O Brasil está totalmente doente, meu amigo, minha amiga. O Brasil, ele está quebrado, ele está doente. Vivemos num país cujas pessoas são idólatras. Aliás, ainda existe, temos aí no Brasil, praticamente 123 mil católicos no país. 123 mil católicos. Pelo IBGE, nós somos 50 milhões de evangélicos, numa população aproximadamente de 200 milhões e meio para mais da população brasileira. Ou seja, por essa contagem, nós somos 25% de evangélicos, de população de pessoas cristãs, crentes. 25% do valor desses 200 milhões e meio da população brasileira. Mas o que me chama a atenção são os dados que têm ocorrido no Brasil. A Bíblia diz assim, no livro de Mateus, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 13. Aqui o título da Bíblia diz bem assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Os cristãos, pela Bíblia, a Bíblia fala que os cristãos são o sal da terra. São dois dos valores da terra, são o sabor e o poder de preservar a corrupção. O cristão e a igreja, portanto, deve ser exemplos para o mundo e ao mesmo tempo militarem contra o mal e a corrupção da sociedade. As igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo e deixam de resistir ao espírito predominante no mundo. Elas serão lançadas fora por Deus. E muitas igrejas tais delas serão destruídas. Quer dizer, nós os cristãos, nós os crentes, somos o sal da terra. Só que a gente olha para as coisas que estão acontecendo no mundo, não está me parecendo. Mas aonde que você quer chegar, Gerdau, nisso daí? Então eu vou explicar para você. Vamos dar o exemplo do sal. 13 gramas de sal, 13 gramas de sal, ele já é o suficiente. Olha só preste bem atenção. 13 gramas de sal, ele já é o suficiente
de temperar 1 quilo de carne, de temperar aí um tanto de feijão. Ele é o suficiente. Uma pitada de sal já é o suficiente para você dar sabor a uma salada, por exemplo. Você vai lá, coloca uma quantidade certa ali, você, né, ele dá sabor. Pega uma salada sem sabor, por exemplo, um arroz, um feijão, por exemplo, uma carne, sem o sabor do sal para você ver. É horrível. Aí você vai lá, usa lá uma porcentagem, uma graminha, na verdade, 13%. Eu não sei fazer esse tipo de conta. 13% para 1 quilo de carne. Acho que deve ser uma coisa de um... Na verdade, eu não sei fazer esse tipo de conta. Mas só para você entender. 13% do sal já é o suficiente para trazer sabor para o alimento. E nós somos 200 milhões e meio de cidadão brasileiro, cujo IBGE estima que há 50 milhões de evangélicos, ou seja, 25% total da população desses 200 milhões. Pera aí, se 13 gramas de sal é o suficiente para dar tempero, imagine nós, que somos considerados pela palavra de Deus os sals da terra, que nós somos a luz do mundo. Significa que nós temos mais sal que a nação pode suportar. Traspassamos a quantidade de sal. Digamos que a nação é o feijão. A nação toda, vamos lá, pegamos o feijão, pega os grãos de feijão lá, 1 quilo lá de pacote lá. Nós somos o sal, 25%. Então quer dizer, se jogar 25%, ou seja, se jogar a mais de sal naquele feijão, ele vai ficar o quê? Muito salgado. Tempero demais, não é assim? Então significa que nós que somos o sal da terra, nós que fazemos parte dessa porcentagem de 25% da nação toda, de 200 milhões e meio aí de brasileiro, significa que nós somos sal demais até. Nós não somos 13% de sal na terra, nós somos 25% a mais do sal da terra, irmão. O que Deus quer mostrar para você? O que Deus quer falar para nós? Que o mesmo com o crescimento de evangélicos, mesmo com esse crescimento de evangélicos, com a abertura das igrejas e cresce o número de evangélicos, mesmo assim o nosso país continua doente. Mesmo assim, com o número de evangélicos, o crescimento desse número de evangélicos, olha os dados. Com o crescimento dos números de evangélicos no Brasil, acontece por ano 45 mil estupros. 5 estupros por hora no Brasil. A cada 10 minutos, 40 crianças sofrem de pedofilia, de abusos sexuais. Veja só, o número está aumentando. Está aumentando. Ainda diz assim: no Brasil ocorre 60 mil por ano, e já está aumentando, de homicídios. Aliás, o Brasil é o primeiro no ranking de assassinatos de homicídio. O STF está querendo aprovar o aborto e agora está querendo criminalizar a homofobia.
aumentou o número de casamentos do homossexualismo. Só em São Paulo, por exemplo, acho que de uns 3 anos para cá, 2 anos para cá, se não me falha a memória, já tem registro de 700 casamentos de homossexuais. E tem crescido cada vez mais as coisas erradas deste mundo. Sendo que, na verdade, com esses 25% desses evangélicos, não deveria aumentar esse tipo de coisa. Não deveria estar aumentando. Mas por que está aumentando, Gerdau? Aonde que você quer chegar? Por que está aumentando esses dados numa porcentagem de 25% de cristãos, de 25% desses crentes evangélicos? Aonde Jesus fala que nós somos o sal da terra? Se nós somos o sal da terra, então nós temos que dar sabor. Se nós somos a luz do mundo, como Jesus fala, como eu falei aqui no título da minha Bíblia, que diz assim, que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, por que está aumentando esses dados? Por que está aumentando os estupros? Por que está aumentando os homicídios? Por que está aumentando os roubos? Por que está aumentando os números de homossexuais, de pessoas perdendo o caráter? Por que está aumentando esse tipo de número? Aí você vê o maior número de pessoas indo nas igrejas, aqueles mega templos cheios de pessoas, supostamente usando a fé. O problema é que desses 50 milhões de evangélicos, a maioria deles só tem nome. Não são convertidos. Não entregaram suas vidas realmente, de fato e de verdade, para Jesus. Essas pessoas, esses evangélicos, supostamente crentes, têm envolvido também na vida política. Tem enganado muitas pessoas até de dentro das igrejas, que se apresenta como um político cristão, que se apresenta como um pastor político. Só que os dados estão aumentando e ele não está fazendo nada para impedir esse tipo de coisa. Não trabalha para a segurança do povo. Não trabalha para ir contra essas coisas bizarras que estão acontecendo no nosso país, irmão. A maioria dessas pessoas que se tornaram crentes evangélicos são aquelas pessoas que não entregaram suas vidas para Jesus. Vão nas igrejas? Vão. Só que ultimamente os megatemplos estão cheios de pessoas soberbas, pessoas que se preocupam com o próprio bem, pessoas que não querem saber de Jesus, pessoas que não querem saber da crucificação, pessoas que não querem viver esse livro de Romanos, o capítulo 1:16. Eles querem se tornarem milionários, querem se tornarem ricos, milionários, pessoas com carrões, mansões. Vão nas igrejas em busca para o bem próprio. São pessoas que não evangelizam, são pessoas que não falam de Jesus, têm vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de falar de Jesus para o seu vizinho, tem vergonha de falar de Jesus para o seu amigo, tem vergonha de falar de Jesus em rede social. Alguns usam até redes sociais
mas não prega a palavra na rede social. Eu conheço muitos aí, pastores, que tá nas redes sociais, faz até o ao vivo nas redes sociais, pastores e pastoras. Eu tenho observado. Só que eles não pregam a palavra de Deus. Eles só ficam falando, irmão, vai acontecer isso. Irmão, aleluia e glórias. E fica 1, 2, 3, 4 horas numa rede social, bebe sua aguinha, toca a musiquinha de fundo e continua só falando irmão, aleluias e glórias. Mas não prega o evangelho na rede social, porque tem vergonha de pregar a verdade. Esses pastores de megatemplos têm trazido pessoas para essas igrejas da seguinte forma: você que não tem marido, você que não tem esposa, vem para minha igreja que você vai ter. Você está desempregado, tua vida financeira não vai para frente, vem na minha igreja que você será abençoado. Troca a sua casa, vem trocar o seu carro, vem na minha igreja que você vai ser abençoado. E aí esses templos enchem, esses megatemplos enchem. Mas quando foi colocar na lista dos verdadeiros sais da terra, desses 50 milhões de evangélicos, eu posso tirar apenas 3%, que são realmente os de Deus. Esses 3, 4, que seja 5%, são massacrados em redes sociais, são massacrados em grupos de WhatsApp, são massacrados na boca de muitos por pregarem o verdadeiro evangelho às pessoas, por falar a verdade a essas pessoas, porque o mundo não quer saber da verdade, o mundo não gosta de ouvir a verdade, as pessoas no mundo detestam ouvir a verdade, porque a verdade dói, a verdade é como uma espada que atravessa o seu coração e para nas costas. Mas se não for falar a verdade, e como é que fica? Será que temos que viver no mundo de mentiras, porque é o que o mundo tem? Só pessoas mentirosas, pessoas soberbas, pessoas que na sua frente é uma, mas por trás está te apunhalando pelas costas. Às vezes nós, desses 3, 5% de cristãos de verdade, desses 50 milhões de evangélicos, nós sofremos perseguições até de dentro da família, até os da família da gente faz questão de desmoralizar a gente em redes sociais. Outros gostam também de desmoralizar a gente em redes sociais, falando do nosso passado, jogando à tona o nosso passado para que todo mundo saiba, dizendo que nós somos aqueles crentinhos de nada, dizendo que nós somos aqueles crentes fanáticos. Nós choramos quando acontece esse tipo de coisa, meu irmão. Mas sabe por quê? Porque nós somos os únicos que temos falado a verdade, temos pregado a verdade. De 10 igrejas, 2 apenas conseguem falar a verdade, pregar o verdadeiro evangelho, porque as demais estão preocupadas em ter aumento de povo, estão preocupadas em passar a mão na cabeça das pessoas. E aí eles não têm força, esse sal da terra não tem força para combater a criminalidade, não tem força para combater essas coisas que eu citei aqui. Mulheres sendo violentadas, eu vou até ler de novo, eu fiz essa pesquisa, eu poderia ter feito um monte de coisa de pesquisa, mas olha aqui,
No Brasil acontece por ano 45 mil estupros. Mulheres sendo violentadas, aqui, ó, como eu falei aqui, são 5 estupros por hora. Crianças sofrendo pedofilia, as coisas estão virando de ponta cabeça. A nossa política, então, nem se fala. A política, além de viver a corrupção, está totalmente destruída, desmoralizada, irmão. Mas por que que isso acontece? Porque nós temos aí 50 milhões de evangélicos, pessoas que se deveriam ser este sal da terra, citada na palavra de Deus. Se eles fossem, todos eles, como é o sal da terra, se eles fossem realmente esse sal da terra, não teria aumentado o número de corrupção no país. Não teria aumentado o número de mulheres sendo violentadas, crianças sofrendo pedofilias, não teria aumentado o número de jovens partindo para as drogas, morrendo nas mãos de marginais. Não teria aumento de homicídios e assassinatos, de roubos, não teria mesmo, realmente não teria. Por quê? Porque as pessoas olhariam para nós como sal da terra, como luz do mundo. Pô, oxa, veja, quando você de verdade de Jesus, quando você anda, caminha com Jesus, se você caminha com Jesus, você tem a luz de Jesus em você. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, você está colocando Jesus também. Se você entra na sua casa com a luz do Senhor, você traz o brilho para a sua casa. Aonde há luz, as trevas se dissipam. Mas no meio desses 50 milhões de evangélicos, não tem essa luz. Porque estão preocupados indo nas igrejas, nesses megas templos, para se tornarem ricos, famosos, para trocar o seu carrinho por uma Lamborghini, querem se tornar empresários, querem mansões, querem contas bancárias, querem riqueza, mas não querem saber de Jesus. Não querem saber de se batizar nas águas, não querem saber de enterrar o velho homem para nascer um novo homem, uma nova criatura de Deus. Só fazem suas orações nas igrejas, mostrando envelopes, praticamente dando de cara na cara do Senhor o envelope, desafiando Deus. Ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor me mata, ou o Senhor é Deus, ou o Senhor não é Deus. Bate no peito dizendo que é isso, que é aquilo, bate no peito que é dizimista, bate no peito que é ofertante e ainda tem coragem de cobrar de Deus. Esses 50 milhões de evangélicos, a maioria tem feito isso. E por causa desse tipo de coisa, por causa desse tipo de atitude, as coisas estão piorando nesse mundo. Não há força, irmão. Nós não estamos tendo força para ganhar essas almas. Sabia disso? Infelizmente, eu tenho que dizer aqui em redes sociais, nós não estamos tendo força para ganhar essas almas. Quando uma alma se converte no mês, na igreja onde eu congrego, o reino dos céus faz festa. Aliás, não deveria ser uma alma, tinha que ser 2, 3, 4, 5, 10, 20 almas por dia tem que se converter, e não uma no mês, e olha lá ainda. Quantas igrejas aí hoje que os pastores estão profanando o altar de Deus. Faz do altar do Senhor um palco de atrações, um palco de entrevistas com demônios. Faz do púlpito
uma bancada de fazer negócios. Chega uma pessoa, vai lá, pastor, quero dar meu testemunho, pastor. Aí o pastor vai lá e coloca o microfone. Qual é o seu testemunho, irmã? Eu conheci Jesus, pastor, eu me converti, pastor. Amém, mas qual é o seu testemunho? Esse é meu testemunho, pastor. Eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. Amém, irmão, mas qual testemunho é esse? É meu testemunho. Eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. Eu conheço o Senhor. Aí fala, amém, irmão, amém, e tira a pessoa de cena. Porque pastores desses megas templos querem ouvir que foram abençoados financeiramente. Querem ouvir que tem grandes carros, construiu empresas, que tem as suas mansões. É isso que eles querem mostrar para o povo. Mas não querem pegar testemunho de uma pessoa que se converteu porque entregou vida para Jesus. Chegar e mostrar como que se entrega a vida para Jesus. Por que você entregou a vida para Jesus? Fala para mim, irmão. Explique para o povo por que você entregou a vida para Jesus. Para que eles entendam que o negócio com Jesus é coisa séria. Não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando de crente. Nós não estamos aqui brincando de cristão, não, irmão. Nós estamos aqui vivendo o evangelho e nós vamos morrer por isso. Querem nos matar? Que nos matem. Querem nos massacrar? Que nos massacre. Quer arrancar o nosso braço, a nossa boca? Que arranque. Mas nós vamos morrer por evangelho. Uma pessoa foi tentar, lá no grupo mesmo, chegou e falou assim: não é morrer pelo evangelho, é morrer por Jesus. Sim, nós morremos sim por Jesus, mas você só morre por Jesus, sabe como? Sabe como que você morre para Jesus? Quando você entrega a sua vida para Jesus. Aí você morre com Ele, você vai com Ele, você está com Ele, você vai na cruz com Ele. Agora, morrer pelo evangelho, esses 50 milhões de evangélicos não vão fazer isso. Quando predominar o anticristo, quando ele se aparecer e se revelar, esses 50 milhões de evangélicos vão dobrar os joelhos e vão adorá-los. E aí cresce essas coisas horríveis neste mundo. E Jesus, meu irmão, está voltando. Jesus está chegando. As pessoas, a maioria, estão se apostatando da fé. Estamos aí, as coisas horríveis acontecendo. Aí você olha, estão destruindo a mata amazônica. Aí vão falar, vamos orar pela nossa Amazônia. Nós não temos que orar pela nossa Amazônia. Os 50 milhões de evangélicos tinham que orar pela nação. Esses 50 milhões de evangélicos tinham que orar pelos nossos governantes. Só que esses 50 milhões não tem força, sabe por quê? Porque não tem sido esse sal da terra. Tem vergonha de mostrar o verdadeiro evangelho, de se expor em redes sociais e dizer, eu sou de Jesus e não me interessa. Quem quiser ser meu amigo vai continuar sendo meu amigo, me aceitando o que eu sou. Se não aceita do que eu sou, não me importa. Mas eu continuo sendo seu amigo. E aí a gente vê políticos até. Agora, ano que vem, época de eleições, todos eles vão chegar e vão dizer que viraram cristão. Alguns vão até comparecer na igreja. Mas o Gerdau maluco, beleza. Eu
que esse é o meu nome. Esse é o meu nome da política. Eu já estou na igreja há muito tempo. Eu já estou com Jesus há muito tempo. Por isso que quando alguém me vê um dia de dentro da igreja, em época da eleição, ninguém vai ter moral de chegar e dizer: o Gerdau apareceu na igreja só porque agora é época da eleição, porque quer ganhar votos. Mas quem me conhece sabe que não é verdade. E agora esses políticos que se dizem cristão, que estão lá no Senado, vê se eles fazem alguma coisa. Eles não fazem nada, absolutamente nada. Porque se eles tivessem feito alguma coisa, eles fariam parte desta palavra de Deus que diz que nós somos o sal da terra. Uma vez eu preguei a palavra de Deus e disse: como é um político cristão? Como que é? Aí eu citei: andar como ele andou. Que nós temos que andar como Jesus andou. E como andar como Jesus andou? Jesus andou no meio do povo pobre. Jesus andou no meio dos doentes. E tá aí. Esses políticos cristãos têm feito isso? Não têm feito isso. Porque se tivesse feito isso, já teria segurança. Não temos. Aumentou os homicídios. Já a saúde estaria mil maravilhas, mas não está mil maravilhas. Por quê? Porque eles falam que são políticos cristãos, eles falam que são políticos de Jesus, né? Só que não tem andado como Jesus andou no meio dos doentes. E aí você vai nos hospitais, pessoas estão morrendo por falta de remédio, pessoas estão morrendo pela má administração de alguns hospitais aí. Pessoas estão morrendo nos hospitais porque além de não ter remédio, não tem mais soro. Tem gente que nem sangue tá dando mais, pessoal. Sabendo que sangue é vida, salva outra pessoa, tem gente que nem isso dá. Cadê esses 50 milhões de evangélicos? Cadê? Sabendo que nós somos o sal da terra. Veja só. Veja, até o STF querendo até liberar o aborto. E cadê o político cristão? Cadê os evangélicos? Por que que tá aumentando essas coisas aradas todas neste mundo, irmão? Por quê? Sabendo que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O nosso lado é o lado espiritual. Muitas igrejas estão se acabando. Algumas igrejas aí, por não perderem o povo, porque perderam a essência do evangelho, inventam doutrinas. A mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode usar calça, mulher não pode usar tamanco. Mulher não pode colocar brinco, mulher não pode passar batom, mulher não pode passar nada nos olhos. Engraçado que o pastor proíbe mulher de tantas coisas, mas ele esquece que ele usa um terninho bem passado, uma gravata mais cara, custa mais do que o meu salário, um sapatinho de couro brilhoso. Mas ele não proíbe isso. Eu duvido que esse pastor tenha coragem de subir no altar e pregar o evangelho de chinelão, havaianos, com prego segurando ainda. Eu duvido. Não, ele tem que se apresentar. O importante dele é a imagem. Ele tem que se apresentar, um pastor bonitão. E as ovelhas se perdendo. Tá lá. Tá lá, faz parte do quadro. Qualquer um hoje que entrar na igreja evangélica, numa igreja de crente, já acaba se tornando evangélico, até crente. Agora, uma vida com Jesus, de fato e de verdade, não estão tendo. Não estão tendo. Porque se tivesse, essas coisas aradas que estão acontecendo no mundo, a criminalidade,
os estupros, a pedofilia, essas outras coisas horríveis que têm acontecido, ela não teria aumentado, ela teria diminuído. Sabe por quê? Porque aí nós estaríamos ganhando esse tipo de pessoas. Nós estaríamos colhendo eles para nossas igrejas, colhendo eles para o Evangelho, pregando a palavra de Deus para esse tipo de pessoas, e todos eles se convertendo, criminosos se convertendo, estupradores, pedófilos se convertendo, pessoas que estão sofrendo, passando a sua vida horrorosa, se convertendo, macumbeiros, umbandistas também se convertendo, espíritas se convertendo, católicos se convertendo. Falta uma conversão no nosso país, uma conversão verdadeira. É isso que está faltando, irmão e irmã, uma conversão verdadeira. Tem muitos crentes que acham que são convertidos, não são convertidos. Eles acham que são, mas não são. Eles estão convencidos de que são convertidos. Porque se esses 50 milhões de evangélicos que existem no Brasil, se todos eles tivessem a luz do Senhor Jesus, essas coisas todas no mundo não teria aumentado, teria diminuído. Só que está aumentando, está piorando. Olha para a política. Olha para a nossa política como é que está. Olha para a nossa cidade. Olha para o nosso estado. Olha para o nosso país. Veja como é que está. Olha para as pessoas. O Espírito Santo ainda está na terra. A hora que o Espírito Santo sumir da terra, aí eu quero ver, pessoal. O Espírito Santo chega e fala para você: irmão, irmã, fulano, cicrano, Jesus está voltando, ele está vindo, ele está vindo, ele está chegando. Não estão nem aí. Eu quero pular carnaval à vontade. Eu quero fazer um monte de coisas à vontade. É isso que eles querem. O engraçado é que a maioria desses crentes, desses 50 milhões de evangélicos, ainda fumam, ainda bebem, tomam sua cervejinha. A cervejinha é normal. Um whiskyzinho ali é normal. Um vinho é normal. Eu vou dizer, é normal até de você ir para o inferno. Mesmo sabendo que está de dentro de uma igreja. Mesmo sabendo que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, mas não nasceu de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Se você não nasceu da água e do Espírito, então você não é de Jesus. Se você que se diz crente e diz que é o sal da terra, você não é o sal da terra. Você não tem esse compartilhamento, esse sal, essa luz, você não tem. Porque se você tivesse essa luz, talvez as coisas mudariam. Só olhar ao seu redor. Veja ao seu redor. Aí os megatemplos, pastores, bispo, em vez de levarem as pessoas ao arrependimento, em vez de levarem as pessoas a se converter, em vez de levar as pessoas a sangrar o seu joelho em oração, não. Leve as pessoas a fazerem votos, fogueiras santas. Leve as pessoas a darem o seu tudo para Deus, para realizações de sonhos. O nosso Deus não é obrigado a realizar sonho de ninguém. O nosso Deus não é obrigado a nada. Está escrito: buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas essa palavra não existe para esse tipo de crente. Sabe por quê? Porque o negócio deles é
pagar a bênção. Ninguém quer Jesus. Ninguém quer o abençoador. Eles querem a bênção, mas o abençoador, eles estão fora. 50 milhões de evangélicos. No meio de 200 milhões e meio da população brasileira, nós temos uma porcentagem de 25%. É sal demais, irmão. É sal demais nesta nação. E por que não está tendo sabor se nós somos este sal? É só você pegar lá um pouquinho de sal, como eu falei no início, um tempero de uma carne, um feijão, um arroz, alguma coisa, 13 gramas já é o suficiente. Um pouquinho a mais daquele 13 gramas já fica salgado o alimento. Se nós fosse pelo menos 13%, igual como se fosse 13 gramas desse sal que eu estou falando, mas não, nós somos muito mais, praticamente o dobro. 13 gramas, juntar mais 13 gramas dá 26 gramas, nós somos 25%. Poderíamos dizer que nós somos 25 gramas de sal para essa nação toda, só do Brasil. Só que as igrejas pregam teologia da prosperidade, que buscaram lá dos nortes americanos. Não tem mais expiação da cruz, não existe mais lágrimas. Alguns falam até nas línguas estranhas. Mas olha, você olha para a vida dessas pessoas que falam em línguas estranhas, não contradiz nada. Ora, até Satanás fala em línguas estranhas. Não buscam mais os Espíritos Santo na igreja. 1h30, 2 horas de reunião nessas igrejas, em algumas igrejas. Prego mais sobre a teologia da prosperidade, prego mais sobre riqueza do que o Evangelho. Vem para a Santa Ceia, participe da Santa Ceia, que você vai ser curado até do câncer. Tá aí, ó. Não são o sal da terra. E esses líderes grandiosos desses mega templos que deveria dar o exemplo, não são exemplo. O que é que aconteceu com a igreja brasileira? Eu falei com Deus, o Espírito Santo falou, no início, tudo é pelo Espírito. Mas quando o homem não cuida do coração, ele acaba cobiçando aquilo que mais agrada a ele. E aquilo que o povo mais quer e que é de agrado, que é o dinheiro. Se tornam soberbo, corruptos. Porque a corrupção não é só na política. A corrupção também está no meio dos crentes. Se corrompõe, estraga os seus corações por causa de dinheiro, por causa de riqueza. Aí já dá para ver que tipo de crente que é. Quando eles não conseguem a riqueza, não conseguem o sonho realizado, a primeira coisa que eles fazem, blasfemam contra Deus, viram as costas para o Senhor Jesus. E ainda até falam, se o Senhor me abençoar eu fico, senão caso contrário eu saio fora. Quer dizer, querem fazer do Senhor Jesus o servo deles, querem fazer do Senhor Jesus o garçom deles, querem fazer do Senhor Jesus um homem de fazer mágicas. E aí, quando você sai para fora, quando você visualiza o mapa mundial, quando você visualiza o mapa do mundo, quando você visualiza o mapa da nossa nação, a gente vê a nossa nação está doente. Pessoas morrendo feito água, morrem do nada,
Um homem se tornou monstro, perdeu aquela compaixão, perdeu, sabe, o amor ao próximo, agora se tornam monstros. Esses tempos tivemos aí uma fatalidade na nossa cidade de Campo Largo, de que um homem atacou fogo na própria esposa. Sabe o que ele fez? Diz que ele rasgou a Bíblia. Ele rasgou a Bíblia e falou que nem Deus salvaria aquela mulher. Veja até que ponto o ser humano tem se achegado. Até que ponto? Hoje em dia você não pode nem discutir, sabe, numa fila de sorveteria, que você é capaz de levar um tiro bem ali mesmo e ali ficar. Por quê? Porque o nosso país está estragado, está doente. Nós não temos esse sal suficiente para tirar esse apodrecimento, porque o sal ele impede que os alimentos apodreçam também. O sal ele dá sabor e além de dar sabor, ele impede o apodrecimento dos alimentos. E esses 50 milhões de evangélicos não tem impedido esse apodrecimento no país. Não tem dado esse sabor para esta nação. E alguns de fora já estão desacreditados na política e também já estão desacreditados até em Deus. Estão desacreditados com o governo, com o prefeito, com os demais políticos, e os outros também estão desacreditados com as igrejas. Fica aí o meu lamento. Eu me lamento. Às vezes eu até me envergonho de me candidatar para vereador, por causa da política que está acontecendo hoje. E às vezes Satanás chega a dar tapa na nossa cara, colocando o evangelho de vergonha para nós. Só que quem vive o evangelho de verdade não tem vergonha do evangelho. Quem tem o Senhor Jesus de verdade, porque todo mundo fala, eu tenho Jesus. Será mesmo? Será mesmo que você realmente tem Jesus? Será mesmo? Se você realmente tem Jesus, por que você ainda fuma? Se realmente você tem Jesus, por que você ainda bebe? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Se você realmente ama Jesus, por que você trai sua esposa? Ou vice-versa, trai o marido, trai o namorado, trai a namorada? Se você diz que ama Jesus, por que está na prostituição ainda? Se você diz que ama Jesus, por que você continua dando carro, dinheiro, contas bancárias, participando em fogueiras e fogueira santa, em troca de riqueza, de um sonho realizado? Quem ama o Senhor Jesus, o foco dele é salvação da própria alma e também orar e dobrar os joelhos pelas outras pessoas. No meio de 50 milhões de evangélicos, apenas 3%. Eu estou falando isso desses 3% porque nem eu pesquisei. Simplesmente está saindo da minha boca 3%. Eu não posso falar mais e nem menos. Mas eu posso falar desses 3% que realmente são de Jesus. E esses 3% estão evangelizando. Esses 3% estão pregando a palavra de Deus. E realmente pregam o verdadeiro evangelho. Então o que fica aí, esse meu lamento com a igreja do nosso Brasil. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.